Meu camarada, a coisa ficou feia ontem e eu vou explicar para vocês sobre isso. Marcos Braz detonou o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Vocês vão ver na íntegra aqui no canal. Martelo batido no Flamengo e mais de 70 milhões entrando nos cofres rubro-negros. Você vai saber tudo no decorrer desse vídeo. Vamos falar também de um comentarista que falou do técnico Jorge Jesus na seleção brasileira. Então essas e outras e mais se encontra aqui no canal Voz Rubro-Negra. Então assiste o vídeo inteiro, não pula nenhuma parte sequer, deixa muito like nesse vídeo para ajudar e fortalecer o trabalho e o crescimento do canal. Então sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão desse grande domingo para cada um de vocês. Começo o vídeo falando de uma ação que o Flamengo fez que teve uma repercussão a nível mundial. Japão, Argentina, Portugal, em muitos países foi repercutido a ação que o Flamengo fez em relação a abrir mão da sua marca Flamengo, as pessoas usarem o escudo de Remo, usarem a marca Flamengo para confeccionarem máscaras e assim o fazerem e venderem para ajudar as pessoas que estão sendo afetadas por essa pandemia. Um golaço do Flamengo que teve uma repercussão a nível mundial, uma situação muito bacana, muito legal. Ontem também o Flamengo fez uma ação muito bacana também na live do Sorriso Maroto, disponibilizou muitas quantidades de álcool em gel também, mais um golaço dessa que tem sido uma marca do Flamengo nos últimos tempos. A gente tem visto aí live solidária, ajudando muitas pessoas que precisam, ajudando pessoas que necessitam. Mais um golaço do Flamengo aí em relação a essa pandemia que está atingindo todo mundo, muita gente em relação a essa situação. Vamos falar também agora sobre a situação do martelo batido e o Flamengo lucrando cerca de 70 milhões de reais. Eu vou explicar para vocês essa situação, vou explicar para vocês toda essa questão. Situação que do momento é a seguinte: o técnico do Arsenal pediu para que o Pablo Mari fosse contratado em meio a essa pandemia, em meio a essa situação toda. Mesmo assim, ele quer a contratação do zagueiro, ex-zagueiro do Flamengo, Mikel Arteta, que é o técnico do Arsenal, pediu a contratação do Pablo Mari. A transação vai girar em libras, cerca de 13 milhões de libras, aproximadamente 70 milhões de reais, que gira essa transação, que gira essa transferência, e o Pablo Mari deve estar a caminho em definitivo da equipe do Arsenal. Então o Flamengo, numa situação bem difícil, uma situação bem complicada, vai poder aí ter um lucro muito bacana, muito legal, ajudar ainda mais os cofres rubro-negros. O Flamengo comprou ele por 500 mil dólares na época, praticamente 2 milhões, 3 milhões que o Flamengo pagou na época pelo Pablo Mari, e hoje está ganhando aí cerca de 70 milhões com a transação. Ninguém conhecia, ficou conhecido no Flamengo e aí disparou para o futebol mundial. Queria saber de vocês sobre essa situação. Vocês aprovam a contratação, a venda, melhor dizendo, do Pablo Mari em definitivo para o Arsenal? Coloca aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Falando agora sobre um outro assunto, vamos falar sobre uma outra situação. O presidente da FERJ deu uma entrevista coletiva e nessa entrevista, cara, ele deixou um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Eu vou explicar para vocês sobre a volta ao futebol. Vou explicar para vocês tudo o que ele falou nessa live. Ele disse sobre a volta do futebol e que o cenário no momento é um cenário complicado, um cenário difícil, estamos com dificuldade para retomar as atividades em um grupo extremamente pequeno, explorando para o início da competição. Eu penso que talvez a presença de público não possa ocorrer tão cedo. O quadro é dinâmico, mas a tendência, pelo menos na nossa competição, que deve ser a primeira a começar, que as partidas certamente serão realizadas com portões fechados. Ademais, são incógnitas. Sobre a situação do calendário, ele disse que pode sim
ter jogos do Campeonato Carioca no sábado, jogos do Campeonato Brasileiro no domingo. Você imagina a situação que vai ficar. Jogos no sábado, jogos no domingo. Jogou sábado pelo Campeonato Carioca, tem um jogo no domingo pelo Campeonato Brasileiro, ou no sábado, jogo do Campeonato Brasileiro e no domingo, jogo do Campeonato Carioca. Situação bem complicada, bem delicada. Eu acho que deveria ter uma norma, alguma coisa para não ter mais o estadual do ano de 2020. Não ter mais, porque senão vai embolar tudo, vai embolar o meio de campo todinho, vai acontecer desgaste nos jogadores, risco de jogador se machucar num campeonato que não tem tanta importância assim, pelo menos para o Flamengo. Quero deixar vocês agora com a entrevista do Marcos Braz. O Marcos Braz vai falar com a gente aqui exclusivamente, vai falar com a gente sobre tudo. Vai falar sobre o Bandeira, vai falar sobre prazo de redução de salário de jogador, volta ao futebol, vai falar tudo. Contratação de jogador, tudo o Marcos Braz vai falar no decorrer do vídeo, tá certo? Então fica com o Marcos Braz aí, que obrigado pelo carinho, pela audiência, tamo junto, saudações rubro-negras. Vamos lá, Marcos Braz, agora é com você. O presidente Bandeira de Mello, ele foi muito infeliz na declaração que ele fez na semana passada, mas muito infeliz. Esse infeliz está barato para ele, né? Porque eu acho que, se você analisar bem também, foi uma atitude, foi uma maneira covarde, né? Ou de mau caráter. Eu não conheço muito ele, mas esta declaração, esta atitude dele, essa pontual, eu acho que foi, eu não sei se foi de mau caráter ou de oportunista. O pessoal que conhece mais ele lá, que já trabalhou com ele, até acha que é de mau caráter mesmo. Mas eu fico no oportunismo. Eu acho que ele não poderia ter trazido isso a público por um negócio, por um ponto. Quando você tem os jornalistas, as emissoras, os blogueiros, que fazem análise de tudo, inclusive do acidente ou de qualquer outra coisa, é do jogo, é pertinente às vezes a emissora, ou o jornalista, ou o blogueiro, ser duro, ter uma análise até um pouco que você acha que passe do ponto, mas é do jogo. Eu respeito o conceito do jornalista, por mais que fique chateado, não é nisso não, estou falando de uma maneira ampla, por mais que fique chateado. Agora, ele não poderia dar essa declaração. Ele não. Um jornalista, alguém, até poderia. Mas ele nunca poderia. Que se fosse ele, não teria. Ele nunca poderia. Porque foi na gestão dele que contratou aqueles contêineres. Foi na gestão dele que as crianças estavam lá. Foi na gestão dele que chegaram todas as notificações da prefeitura. E desassociar que o presidente Landim e sua diretoria tinha 30 dias de gestão é brincadeira. Por exemplo, vamos supor que o acidente do Ninho tivesse sido no final desse ano ou no ano que vem. Aí ele poderia falar. Já teria chegado mais notificação. A gente tinha 30 dias de gestão. Não foi legal essa declaração dele. Mas vamos botar pra cima. Vamos seguir, né? Com certeza absoluta que não é o Flamengo que precisa voltar. Todo mundo precisa voltar. Todos os clubes no Brasil precisam voltar, seja lá qual é o campeonato que se está disputando. A gente tem as férias dos jogadores até o dia 30. Ao dia 30. O Flamengo está pronto, preparado, para, se tiver que começar os treinos, sem problema nenhum. Agora, não depende do Flamengo, depende dos órgãos governamentais. Sim. E isso aí está em que situação? De saber se já está em condição de ter a flexibilidade do governo, da prefeitura. Não depende do Flamengo. O Flamengo está pronto,
está querendo, mas o Flamengo seguirá todas as ordens governamentais e seguirá todos os protocolos de segurança. Essa é a determinação do presidente Landim. Entre jogadores, dirigentes, funcionários, todo mundo. Então a gente precisa voltar. Agora não depende só do Flamengo. Preparado a gente está. E tem 600 kits, né, de testagem aí, né? O Flamengo, através do Dr. Tanuri, fez um protocolo interno, em que um protocolo de segurança muito duro, muito consistente. Mas claro, esse protocolo ele não é suficiente. O suficiente é também cumprir os protocolos e as decisões do governo estadual, da prefeitura e do governo federal. Então é isso. O Flamengo está preparado, todos querem voltar, mas vamos aguardar um momento mais seguro que não depende do Flamengo. E caso o Flamengo volte a treinar no dia 1º de maio, o Mister vem junto? Como está isso? Essa é uma curiosidade também de toda a nação rubro-negra. O Mister, o Flamengo, mesmo que volte, mesmo que retorne tudo, dificilmente o Flamengo vai treinar no dia 1º de maio. Porque o Jorge, o Mister, vai chegar no dia 1 à noite. Teremos uma reunião com ele em relação a ver esses entendimentos aí, a comissão técnica, em relação à programação de treinamento, né? Também ouvi um pouco ele, a sensibilidade dele, e aí 1 ou 2 dias depois, se tiver as condições e a liberação governamental, a gente estará em campo, treinando de uma forma tranquila. Se não tiver, a gente vai se programar para quando tiver essa possibilidade. E o Dr. Tanuri fez um estudo rigoroso, né? Em relação aos clubes da Europa, sobre esses protocolos rigorosos. O Dr. Tanuri tem muito contato lá fora. Eu também tenho. O Rafinha ajudou, os jogadores estão ajudando, em dando contato de gente lá fora, de pessoas lá fora. A gente vem fazendo uma análise, né? Principalmente o Tanuri, que é o médico responsável por esse processo. Ele vem com tranquilidade, com calma e tá todo mundo muito seguro. Mas temos que aguardar. E tem essa situação de renovação. Só que agora, num quesito mais fácil, já não é tanto no escuro como lá atrás. Porque quando o Jorge veio com todo o time dele, não sei se você se recorda, o Flamengo empatou um jogo aqui na... Sim, o primeiro, né? O Flamengo, é o primeiro? O Flamengo empatou um jogo na Copa Brasil e foi desclassificado. E fomos jogar lá no Emelec. Isso aí. Perdemos o jogo. O que a gente apanhou nesse período, se o Jorge não desse certo, seria uma chacota. Mas deu. A gente acreditou no trabalho dele. O presidente Landim também acreditou. Todo mundo acreditou. E eu tirei uma responsabilidade enorme também das minhas costas. Vou trazer para o dia de hoje. Todos os esforços serão feitos de novo. O presidente Landim já autorizou. A gente vem conversando com calma, mas aconteceu essa situação que aí está no mundo. Sim. O euro vai para mais de 6. Isso é um fator ruim. O Flamengo está analisando várias situações, porque um ou outro recebível pediram um tempo para o Flamengo Então o Flamengo está aí, como todas as empresas,
como todos os clubes, fazendo as análises possíveis. O Flamengo vai tentar mais uma vez renovar com o Jorge. O Flamengo vai fazer a parte dele, mas não depende só do Flamengo. Nós dependemos também do Jorge, entender o momento, entender a situação que nós estamos hoje, isso sem o Flamengo perder o reconhecimento que tem por ele, da importância dele e dos títulos. Exatamente como voltar a treinar, não depende só do Flamengo, mas o Flamengo vai fazer a sua parte. Em relação a essa renovação, a responsabilidade tem dois lados, né? Tem a do Flamengo e tem a do Mister também. É isso que eu estou aqui falando aqui, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Se você me perguntar, é uma situação extremamente fácil, tranquila? Não é fácil, não tranquila, como não foi lá atrás. Sim. Mas a gente vai dar tudo certo.